Olá, sou Rose Gomes. Para quem não me conhece, eu sou idealizadora do projeto Sementes Diárias de Fé, que é um projeto evangelístico que tem por objetivo compartilhar a palavra de Deus, né? E para isso eu tenho a página no Facebook, no Instagram e coloco diariamente uma palavra de fé e através do compartilhamento da palavra de Deus, que eu chamo de sementes de fé, essa palavra ela tem chegado a vários estados brasileiros, a vários países, por meio do compartilhamento. Esse é o propósito dos Sementes Diárias de Fé, que eu falo sementes porque é espalhar a palavra de Deus, que quando nós semeamos, nós nunca colhemos só o que plantamos. Eu planto uma semente, mas eu vou colher muito mais, porque os frutos serão muito maiores, né? E por isso que eu chamo de sementes diárias de fé, porque a gente planta, mas a colheita a gente não consegue mensurar de tão maravilhoso que é o potencial que tem em uma semente, né? E quando eu entendi isso, foi que eu decidi colocar assim, em prática e idealizar esse projeto, que é o Sementes Diárias de Fé. E a partir daí, então, eu tenho procurado sempre, assim, estar levando, né, uma palavra de fé, de gratidão. E nesses dias, eu senti essa necessidade de fazer algo diferente, né, que além de colocar a palavra de fé, eu senti a necessidade de gravar as lives e colocar em vídeos também, devido a essa crise, né, esse momento que nós estamos passando com toda essa preocupação, né, do coronavírus e a gente ter que ficar assim isolado. Então eu senti a necessidade de trazer diariamente, durante 40 dias, uma palavra falando assim o que nós podemos fazer para ter mais intimidade com o Criador. Por isso que ele se chama 40 dias de intimidade com o Criador. Essa série ela tem esse nome devido a um curso que eu tenho na plataforma do Hotmart, que é um curso onde tem 8 módulos e 40 apostilas. Essas 40 apostilas elas têm estudos bíblicos. Mas aí então eu decidi fazer esses 40 dias de intimidade com o Criador, onde eu vou estar aqui cada dia trazendo um tema, compartilhando com vocês, que é para que a gente assim se fortaleça na fé e possa realmente passar por esses problemas, por essa crise, por esse momento tão difícil, mas que a gente possa passar unidos, né? Eu falo que juntos nós somos mais fortes e a unidade, a concordância, a gratidão, a fé, essas são armas poderosas que estão à nossa disposição e que nesse momento, mais do que nunca, nós devemos usar. Eu agradeço a todos que têm me acompanhado. Eu não tenho muita experiência ainda com vídeos, com lives, mas eu acredito assim que Deus ele não usa só as pessoas capacitadas, ele usa também as pessoas que se dispõem a ser instrumentos e canal de bênção na vida de outras pessoas, pessoas que se dispõem
a ser instrumento nas mãos dele. E a minha contribuição hoje, nesse momento, é essa, de me colocar nas mãos de Deus, de procurar ter mais intimidade com o Criador e estar transmitindo essa palavra também, para que todos que ouçam possam realmente, né, assim, ser fortalecido e de uma maneira ou de outra também possam sentir esse ânimo, né, essa fé. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, então a gente tem muitas fraquezas e tem hora que a gente fica desanimado, a gente fica com medo. Isso é normal, né? Eu não quero aqui estar passando uma imagem de uma pessoa melhor que ninguém, mas eu quero mostrar para vocês assim que mesmo com nossas fraquezas, com as nossas limitações, com os nossos temores, né, a gente tem que se agarrar a Deus e ter essa visão de não olhar para o problema, mas de focar na solução. Então, a palavra que eu vou trazer hoje, ela se encontra em Mateus 18, o versículo 21, que ali Pedro, ele, aproximando-se de Jesus, ele perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, essa palavra, a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, que exagero, né? Porque como que uma pessoa ela vai pecar tanto, assim, fazer tanto, que eu vou ter que perdoá-la tanto, né? A gente pensa assim, eu pensei isso a primeira vez que eu li essa palavra. Mas aí eu comecei a entender, meditando, que isso se refere às pessoas do nosso convívio. Porque uma pessoa que eu encontro esporadicamente, lógico que eu não vou ter essa atitude de perdoar tanto aquela pessoa, porque eu só tive um breve contato com ela, mesmo que ela tenha feito algo que foi mal assim aos meus olhos, que aquilo me machucou, eu vou perdoar, mas vai ser uma vez. Só que as pessoas que convivem com a gente, então nós diariamente, constantemente, a gente tem que estar perdoando essa pessoa para que a gente possa ter comunhão realmente, né? Nossos pais, nossos esposos, as esposas, os filhos, perdoar os pais, porque muitas vezes eles cometem alguns gestos, falam algumas coisas que não é com a intenção de nos magoar, de nos ferir, mas acaba que de um modo ou de outro nos prejudicando. Então aí a gente tem que usar assim esse poder, né? Essa arma, eu falo, que é o perdão, porque quem mais tem contato com a gente é quem mais acaba nos ferindo, né? E por isso que a gente tem uma necessidade maior de perdoar essas pessoas. Eu meditando, né, acerca dessa palavra, e mais abaixo ali vocês podem ler depois, Jesus ele fala do credor incompassivo. O credor ele devia muito e ele foi procurar o perdão das dívidas, né? E ele teve as dívidas perdoadas. Só que daí na outra situação já que aconteceu na vida desse credor foi que alguém também devia para ele, só que ele não perdoou. Então ali Deus ficou indignado e fala para ele: se o Senhor te perdoou, você não devia se compadecer e fazer a mesma coisa? Então
quando nós temos o entendimento que nós também somos falhos, que nós também erramos, que nós também falamos coisas, fazemos coisas que magoam as pessoas, que ferem. Quando a gente tem o entendimento que a gente é ser humano e que a gente erra, que a gente errou muito e vai errar e continua errando, né? Quando a gente tem esse entendimento e a gente percebe que Deus, Ele nos perdoou, que Ele não olhou para os nossos erros, para os nossos pecados, mas Ele nos amou. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente entende que as nossas dívidas foram perdoadas. Então, do mesmo modo, a gente deve também perdoar as pessoas. Por quê? Porque aí a gente também entende que não somos só nós que somos falhos, não somos só nós que erramos, mas também as pessoas erram, as pessoas elas também fazem coisas que nos magoam, né? E para ilustrar melhor isso, eu me lembro da passagem ali da palavra que fala que da mulher que foi pega em adultério e todos estavam em volta dela, né, querendo ali apedrejá-la. E Jesus chegou e começou a escrever ali no chão, na areia, várias coisas. E daí ele falou assim: quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E começaram a sair todos. Então eu acredito que quando colocaram essa mulher ali para apedrejar, ela era digna, sim, né, de que ela tinha descumprido a lei, ela tinha adulterado, então ela merecia ser apedrejada. Mas quando Jesus começou a escrever ali, eu creio que ele estava colocando ali outros pecados, que estavam todos querendo apedrejá-la por um erro. Mas e os outros erros que nós cometemos, né? Então eu creio que ele estava ali, a mentira, a falsidade, e escrevendo ali os outros pecados, né? E daí aquilo começou assim, todo mundo se identificar com aquele erro e começou a sair. Ficou só Jesus e a mulher. Aí ele falou: olha, nem eu te condeno, vai, não peque mais. Então, quer dizer, às vezes a gente condena a atitude de alguém, um erro de alguém, só que a gente esquece dos nossos erros, né? A gente esquece que também a gente errou. Agora, o que é mais assim, que eu tenho pensado que é mais assim difícil é a gente perdoar as pessoas, porque muitas vezes a gente não se perdoa. Eu mesmo sofri bastante com algumas culpas, alguns erros que eu carreguei e que eu ficava assim: por que eu fiz isso? Eu podia ter sido melhor, eu podia ter feito melhor, por que eu agi assim? E eu ficava eu mesma me cobrando. Então é muito difícil a gente perdoar as pessoas quando a gente não se perdoa. Então, antes de perdoar as pessoas, a gente tem que se perdoar. A gente tem que se reconhecer falho, pecador, reconhecer que a gente erra e perdoar, porque Deus, ele nos perdoou. Jesus, ele não leva em conta, né, os nossos erros. Ele fala: eu também não te condeno, vai, não peque mais. Quer dizer, você fez aquilo errado, tudo bem, eu te perdoo, né? Deus fala assim: você é meu filho, você continua sendo meu filho, ainda que você foi, desperdiçou ali tudo que eu dei, que você não fez o que eu falei, ainda que você não tenha obedecido o que eu tenha te falado. Então Deus, ele fala isso com a gente: mas eu te perdoo, agora vai, não peque mais. Então, quer dizer, se Deus, ele nos perdoou, por que a gente mesmo não se perdoa? Eu não posso dar para outra pessoa aquilo que eu não tenho.
Então, como eu vou dar perdão para alguém se eu não me sinto perdoada, se eu não me perdoo? O perdão, eu tenho que receber o perdão divino, reconhecer que Jesus ele disse isso. Eu não te condeno, eu te perdoo. Então eu reconheço que eu sou perdoada, então eu me perdoo. Porque se Deus não me condena, por que eu vou me condenar? Por que eu vou ficar me cobrando, você tão cruel comigo mesma? Eu vou me perdoar. E a partir daí, então, eu vou perdoar outras pessoas, por quê? Porque eu falo assim, aquela pessoa, ela fez tal coisa, é digno de ser apedrejado, mas eu também cometi tal coisa. Eu também recebi um perdão de Deus sem eu merecer. Eu recebi esse amor e essa graça mesmo sem ser merecedor. Então eu vou perdoar do mesmo jeito que eu fui perdoada. Eu vou perdoar como eu amei, como eu fui amada por Deus. Eu vou também amar o meu irmão. Então esse é o segredo do perdão, né? A gente entender que a gente tem que se perdoar para poder perdoar outras pessoas. Quer dizer, Deus ele já perdoou as suas dívidas, já perdoou os seus pecados. Então, para de carregar culpa, para de ficar carregando remorso, mágoa, né? E libera perdão, tanto para a sua vida como para a vida de outras pessoas. Para encerrar, né, essa palavra assim, de perdão, eu quero também compartilhar com vocês uma história que eu li de dois monges, né? E em determinado momento, esses dois monges, eles estavam perto de um riacho e tinha uma mulher que ela precisava atravessar esse riacho, só que ela não podia. Então, ela não podia, ela não conseguia passar para outra margem, né? Aí desses monges, ele carregou essa mulher e atravessou ela para outro lado do rio, para outra margem. Aí o monge que estava acompanhando esse que socorreu a moça, ele falou: mestre, o senhor sabe que a gente não pode ter contato com mulheres. Aí o senhor colocou essa mulher nas costas e carregou ela de uma margem para outra do rio. Não era para o senhor ter feito isso. Aí o monge mestre ele respondeu, ele falou assim: não, eu não posso ter contato com mulheres, mas a ajuda ao próximo ela vem em primeiro lugar. Então eu ajudei essa mulher, independente se ela fosse um homem, eu também teria ajudado. Eu fiz a minha ajuda, né? Eu prestei ali o meu auxílio. E eles foram embora. E passado já várias horas, antes de dormir, fizeram a oração. Aí o monge, o discípulo, ele falou: mestre, como que agora você vai orar e dormir? Você está sossegado, com a sua consciência em paz, sendo que você fez uma coisa errada. Você carregou a mulher de uma margem para outra e você não podia ter feito aquilo. Então, naquele momento, o mestre falou para ele, falou: olha, eu carreguei aquela mulher de uma margem para outra por 5 minutos. Então, se eu errei por 5 minutos. Você já faz horas que está carregando essa mulher na sua mente. Então, você está carregando o pecado há mais tempo do que eu. Então, essa história que eu li, ela trouxe para mim um entendimento e uma reflexão muito importante acerca do perdão. Que muitas vezes a gente olha o erro do outro e a gente não perdoa. Só que a pessoa que errou, ela errou em uma atitude e em uma palavra.
Só que daí a gente fica remoendo aquele erro, ou a gente fica carregando, né, aquilo que a pessoa fez, que nos machucou, a gente fica carregando aquele pecado da pessoa por horas, por dias, por meses, até por anos. Eu conheço gente que faz anos que não perdoa. Por quê? Aí a gente fala assim, porque a pessoa não liberou perdão. Então, essa reflexão da palavra de Jesus, que nós fomos perdoados, a gente tem que perdoar. Todos nós erramos. Só que a partir do momento que a gente não libera perdão, a gente carrega essa pessoa, esse erro com a gente. E isso é um peso muito grande. A falta de perdão, ela é um peso muito grande, a culpa, ela é um peso muito grande, muito negativa para a nossa vida. Então, a partir do momento que a gente quer ter intimidade com o Criador, a gente tem que entender que Deus, Ele nos perdoou, que Ele se relaciona conosco, mesmo nós sendo pecadores, que Ele perdoa as nossas falhas, porque Ele nos ama e que nós devemos amar, que nós devemos deixar as pessoas livres, parar de carregar o pecado, o erro dos outros e liberar perdão para a gente poder ser leve e ter uma vida realmente abençoada. Por quê? Como eu falei no início, ainda que a pessoa tenha feito algo errado, mas aquilo não nos dá o direito de apedrejá-la, como queriam fazer com a mulher adúltera, né? Por quê? Porque nós também erramos. Então, a partir do momento que nós reconhecemos que as pessoas erram e que a gente, liberando perdão, eu estou fazendo bem, não só para ela, mas eu estou fazendo bem para mim mesma, porque eu estou escolhendo ficar livre do erro dos outros, eu estou escolhendo ser uma pessoa livre, ter mais intimidade com o Criador. Porque eu falo assim, a gente tem intimidade com o Criador, porque Deus, Ele está acima de tudo. E quando eu reconheço que apesar dos meus erros, apesar dos meus defeitos, aquele que está acima de tudo, aquele que criou os céus, que criou a terra, quando eu reconheço que apesar de toda a grandeza dele, ele se fez tão pequeno para poder entrar dentro do nosso coração, gente, isso é maravilhoso. Como que eu posso não desejar liberar perdão para alguém? Como que eu posso ficar me culpando ou nem me perdoar e nem perdoar os outros, ficar carregando ali como aquele monge ficou o dia inteiro carregando uma coisa, mas é errado, mas é errado. A gente tem que se libertar disso, porque entender que se Deus, que Ele é grandioso, Ele se fez pequeno para morar dentro de nós, para habitar em nós. Então, o que um simples ato da gente também se diminuir para liberar perdão, ainda que essa pessoa ela esteja, o que ela cometeu foi errado, mas a partir do momento que eu perdoo, eu não estou de modo algum querendo ter razão, querendo ser superior, mas eu estou ali escolhendo, como Cristo me perdoou, eu estou escolhendo perdoar. Quer dizer, eu estou escolhendo, não, ela está errada, mas eu vou liberar perdão para ela, porque eu não vou carregar esse peso. Eu já fui perdoada, então eu sou livre. Se Jesus me perdoou, eu também vou perdoar. Se o Pai, ele fez, por que eu não posso fazer? Se Ele me deu esse poder de perdoar, e ainda Ele fala que aqueles que a gente perdoar, do mesmo modo, nós também seremos perdoados. Quer dizer, é uma troca. Eu
recebo perdão e eu dou perdão. Eu recebo a misericórdia divina, eu também tenho que ter misericórdia. Então, essa é a palavra que eu trouxe hoje para vocês. Agradeço a todos e estejam também me acompanhando nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. E durante esses 40 dias estarei vindo aqui trazer uma palavra para que a gente possa junto, né, se fortalecer e ter assim mais entendimento da palavra de Deus, porque eu falo que a vida da gente não é só trabalhar, não é só pagar contas, nós somos corpo, alma e espírito, né? Ainda que a gente não tenha entendimento, como Shakespeare, acho que ele fala que há mais coisas entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar. Então é isso. A gente tem um espírito também que tem que ser alimentado, a gente tem que buscar, não olhar só para o que é material, só para os problemas, mas a gente tem que buscar a cada dia abrir mão de coisas que é fúteis, que é relevantes, para trazer para a nossa vida aquilo que realmente é essencial. Então é essa palavra. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até amanhã às 15 horas. Beijos, até mais.